Maravilha! Muito boa tarde, a paz a todos os meus amigos, amigas, irmãos na fé, em nome de Jesus, amém? Eu saúdo a todos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, né, irmão? Amém. Glória a Deus, benção pura. Hoje eu estou com a ilustre presença do presbítero Wesley aqui na minha casa. Nós estávamos fazendo um mutirãozinho aqui no fundo, né, fazendo um serviço de pedreiro ali, e nós tiramos uma pausa, fizemos um intervalo aqui, né, presbítero? Amém. Para poder trazer uma mensagem de fé abençoada para você. Eu não poderia deixar de te dar essa mensagem com a nova presença do nosso irmão, que é cheio de conhecimento da palavra de Deus, amém? Uma palavra de força, uma palavra de edificação para te sustentar, para te ajudar a superar as adversidades do dia a dia, porque aí onde você estiver com o seu celular na mão, você pode aí receber mais uma mensagem de fé e buscar a força de Deus para poder ir superando os problemas. E nisso o Senhor vai te fortalecendo, te edificando e te abençoando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, nós somos servos de Deus, nós estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar, viu? Para te abençoar no que for possível aí dentro do que o Senhor nos concede. E o Senhor vai dando graça e nós vamos tomando posse das bênçãos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O presbítero tem uma palavra para dar aí para os nossos irmãos, né, hoje, né, presbítero? Amém, amém. Amém, benção pura. O presbítero é um irmão, meu irmão na fé, já tem uma boa experiência ministerial, uma grande experiência eclesiástica, já assumiu igreja, já trabalhou no pastoreado, e é meu amigo, meu irmão na fé. Então hoje, especialmente, quem vai trazer essa mensagem de fé nessa live é ele, amém? Amém. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Então, Aleluia. o presbítero, fica à vontade, só dos irmãos Amém. aí, dá a sua mensagem. Queridos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento aos presentes, cumprimento a quem está nos assistindo, a quem também irá nos assistir posteriormente, né? Nós saudamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Amém. Eu gostaria de trazer uma palavra, né? Hoje pela manhã, né? O Senhor colocou algo no meu coração para que nós pudéssemos estar ministrando, pudéssemos estar trazendo, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Uma leitura que está lá no livro do Apocalipse, né? O livro das revelações, Maravilha. né? O livro que o Senhor Jesus, né? Ele aparece pela primeira vez repleto da sua glória para um apóstolo chamado João. E quando você começa a ler, né, esse livro, quando você começa a ler essa carta que João escreve, né, ele dá o próprio testemunho, né? Ele dizia: estava eu de joelhos, né, orando, buscando a presença do Senhor. E de repente, quando eu percebi, estava em pé ao meu lado a presença de um como a do Filho do Homem. E ali João começa a descrever a quem ele via. E o mais curioso, queridos, é que João percebe que quem está do lado dele é a presença de nada mais, nada menos do que do Todo-Poderoso, aquele que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu os principados e potestades, aquele que carregou sobre os seus ombros, sobre as suas costas, os nossos pecados, aquele que nos lavou, que nos remiu do pecado, e que novamente ele viera a falar com o seu íntimo, já no seio da sua glória. Amém, queridos? Amém. Né? Glória Está lá a no Deus. livro do Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 20, o Senhor Jesus fala através da vida do apóstolo João assim, ó, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém. Amém, queridos? Apenas um versículo, mas porém um versículo, uma passagem muito conhecida, mas muito edificante. Eu gostaria de trazer para você nessa tarde, né, uma simplificação dessa palavra de Apocalipse 3:20. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele está falando de algo assim muito literário. Ele fala de uma ceia, né? Ele fala que está à porta e que bate, né? E o mais engraçado é que ele não bate de uma maneira desordenada, né? Ele não chega e arromba a fechadura da sua casa, porque Jesus, ele não é um ladrão, ele entra com a sua permissão. O Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele aguarda o seu convite,
convite. Mas o mais engraçado é que quando ele está do lado de fora batendo, e ele aguarda que alguém abra a sua porta, que alguém ouça a sua voz. Ou seja, ele dá a alusão de dizer que ele não só bate, mas como ele também chama. Ele bate, mas ele chama. Se você chega na casa do seu amigo, você sabe quem é seu amigo, você sabe que ele está em casa, então você bate. Se você entende que ele não ouviu, então você o chama pelo nome. E Jesus, ele chama você pelo seu nome. Mas o mais engraçado, queridos, é porque o Senhor Jesus, ele fala de ceia, né? E a ceia no contexto judaico, nos tempos primitivos, era um sinônimo de aliança, era um sinônimo de intimidade. O judeu ficava durante todo o dia na fadiga do campo, na fadiga do dia, cuidando dos afazeres, né? E quando ele chegava durante a tarde, no momento da ceia, é o momento que ele tirava uma intimidade para falar com seus filhos, para falar com a sua esposa, para ter a sua família ao seu redor. Queridos, e ele chama nessa intimidade, o Senhor Jesus, ele fala nessa intimidade, ele está dizendo assim: ei, eu quero entrar, eu preciso que você me deixe entrar na sua vida, eu preciso que você me deixe ter intimidade com você, eu preciso entrar e conversar com você no íntimo, no profundo, e falar de coisas, de você com coisas que ainda hão de acontecer, ainda hão de vir. E o Senhor Jesus, ele está dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está batendo. Queridos, o Espírito Santo, ele espera fazer morada na sua vida, ele espera fazer morada no seu coração. O mais engraçado, queridos, é que se chegasse um estranho na casa de um judeu, o judeu atendia ele pela fresta da porta. E o mais engraçado, queridos, é que se ele não conhecesse pela voz, ele não abriria a fresta da porta. E quando ele conhecia a voz, então ele abria a fresta da porta e dizia: ei, eu estou tendo um momento de intimidade, de comunhão com a minha família, você pode voltar depois. Mas se fosse muito amigo, então não, queridos. Ele falava: ei, estou jantando com a minha família e você é o meu convidado. E quando Jesus escreve no Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei com ele, ceareis. Mas ele diz: ei, e ele também ceará comigo. Jesus está dizendo: ei, eu não vim aqui para me alimentar, mas eu vim aqui para alimentar pessoas. Queridos, não existia uma pessoa que se colocava diante de Jesus, diante de Cristo, e não percebia que era a majestade do Todo-Poderoso que estava ali diante dele. E, ei, Jesus, quando chega em João 5, no poço de Samaria, ele começa a dialogar ali com uma samaritana, e não bastou alguns diálogos, e de repente aquela samaritana percebe que ela não está nada mais, nada menos diante da majestade de Cristo. Quando Jesus entra no tanque de Betesda, ele vai lá para curar uma única pessoa, e aquela pessoa, após um diálogo, ela ouve uma ordenança e ela põe em prática, e ela sai andando e carregando a sua cama. Queridos, é mais engraçado porque quando você vai bater na porta de alguém, você sabe aonde você vai, você sabe o porquê você vai, você sabe a sua necessidade de ir, mas aquela pessoa também sabe a sua necessidade de você estar lá. E Jesus, quando ele está na sua porta e está batendo, ele está dizendo: ei, eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer mudanças, eu quero ter um diálogo íntimo com você, eu quero falar face a face com a tua pessoa, eu quero te designar novas coisas. O mais engraçado, queridos, é que quando nós falamos de ceia, né? Não no espiritual, mas no físico, né? Hoje a igreja tem o culto da Santa Ceia, e nós fazemos em memória do Senhor Jesus. Mas antigamente a ceia, ela começou com uma janta, era um alimento normal, né? Então nós falamos de comida. E quando nós falamos de comida, o Senhor Jesus, ele usava esse contexto para trazer para a intimidade, né? E você nota que quando ele falava com seus apóstolos, que ele queria os ensinar, ele traziam eles para a mesa, ele traziam eles para um diálogo, para uma
intimidade. Jesus, quando queria falar com alguém no seu íntimo, ele não falava abertamente, ele não falava de qualquer maneira, mas ele trazia para a mesa, ele falava: ei, eu quero ter comunhão, eu quero ter um momento com vocês. Ei, e quando Jesus fala: ei, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, então eu entrarei. Jesus está dizendo: ei, é necessário que você abra essa porta. Em outras palavras, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, nessa tarde, que é necessário que você dê o primeiro passo de destrancar a porta espiritual do seu coração, né? O Senhor Jesus fala que quando o Espírito Santo, ele acha uma casa, ele adorna aquela casa, ele limpa, ele prepara todo um ambiente. Quando você abre a porta do seu coração para o Espírito Santo entrar, então ele entra e faz uma nova casa, ele adorna, ele limpa, ele coloca todas as coisas em ordem, ele faz uma nova ordenança na sua vida, nos seus caminhos. E é isso que Jesus quer tratar conosco nesses últimos dias, porque quando nós falamos nos tempos primitivos, os reis preparavam banquetes para os seus convidados, né? Jesus, quando ia se instruir os seus discípulos, Jesus, quando chama Mateus, o Levi, para falar para o seu ministério pastoral, para o seu ministério para caminhar com Cristo, ele traz Levi também para a mesa junto com os demais, né? Na ceia do Apocalipse, né? A Bíblia fala em comida, né? Nos últimos dias. Por quê? Porque vai haver o fruto da vida que nós comeremos uma vez por mês. Então é comida. Queridos, então eu quero dizer para você, se alimente dessa palavra, se alimente dessa ceia que o Senhor Jesus, ele tem preparado para conosco. Abra a porta da sua vida para que o Senhor Jesus, ele venha entrar, ele venha a direcionar os seus caminhos, ele venha andar intimamente contigo, ele venha a ter liberdade, ele venha a ter liberdade não de chegar à tua porta e bater, mas que ele venha a ter liberdade de chegar até a presença da tua casa e entrar de forma contínua e fazer morada. Queridos, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que lá no livro dos Gênesis, o princípio de tudo, a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e também era vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, ele pairava sobre a face do abismo em algumas tradições, ele parava sobre o nada. Queridos, mas o que é mais engraçado é que um dia esse Espírito, ele para sobre um determinado lugar e ele começa a dar ordenança, e haja forma, e haja frutos, e haja flores, e haja animais de todos os tipos, de todas as formas, na água, na terra, no ar, e haja frutos de todos os tipos, né? De todas as cores, de todas as formas. Queridos, esse Espírito, ele trouxe novamente, ele trouxe uma formosura aonde não existia. Queridos, se a sua vida está sem forma, está vazia, nessa tarde, clame, levante a sua mão onde você estiver e adore o Senhor e diga a Ele: ei, Senhor, a minha vida está sem forma, está vazia, eu não tenho achado mais um sentido para as minhas palavras, para os meus caminhos. Que esse mesmo Espírito lá dos primórdios, ele vai vir sobre a sua vida, ele vai trazer novamente formosura, ele vai trazer novamente beleza, ele vai te dar novamente pensamentos de paz, pensamentos de alegrias. Queridos, eu quero dizer para você que lá Amém, Jesus. Que no fim dos tempos, né, a Bíblia nos relata isso, queridos, pela a palavra de Deus, que as pessoas andarão errantes, né? Com fome e sede, não é de comida e não é de bebida, mas é de ouvir a palavra, mas não vai haver quem a pregue, porque o Senhor Jesus, ele vai vir, ele vai buscar novamente a sua igreja, ele vai levar aqueles que foram fiéis a ele, que o confessaram como seu Senhor, e não vai ficar ninguém, queridos. Eu quero dizer para você nessa tarde, sem medo nenhum, eu falo isso com base não na minha vida, mas com base no que a palavra nos diz. Queridos, não vai haver segunda chance após a vinda do Senhor Jesus. Talvez a sua chance seja agora. Se você está pensando em se matar, se você está pensando em se embebedar, se você está pensando em cometer atrocidades, queridos, pare um momento e se pergunte: o que o Senhor Jesus faria no meu lugar? O que o Senhor Jesus faria? Porque ele volta para falar para João: eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: ei, eu ainda tenho um desejo. Queridos, o que é mais engraçado é porque o Senhor Jesus, quando em algumas traduções diz que quando
o sepulcro do Senhor Jesus é encontrado aberto. Era um costume judaico que eles envolvessem um pano em branco envolto na testa do morto. Mas quando no sepulcro do Senhor Jesus é aberto, o sepulcro foi aberto, se encontravam ataduras usadas, mas havia um pano totalmente dobrado e organizado do lado da cabeceira da tumba do Senhor Jesus. E era um costume judaico da época, queridos, que eram colocado um pano branco, queridos, né, do lado do chefe daquela família. E ninguém poderia se levantar da mesa daquela família. Bom, estou dizendo isso porque nós estamos falando de ceia, né? Jesus, ele quer ceiar com pessoas nessa tarde, nessa noite, nessa semana, nesse mês, nesse ano de 2018, e a ceia ela não termina. Mas o que é mais engraçado, queridos, é que esse pai de família, todos estavam ali jantando, né? E esse pano, ele era para cada pessoa uma forma, né, de limpar as suas mãos. Era uma forma de dizer, né, na maneira mais simples, eu terminei a minha ceia. Então ele saía e todos poderiam sair posteriormente. E esse mesmo pano, ele é colocado na cabeceira da tumba do Senhor Jesus, mas ele não estava utilizado, ele não estava sujo, ele não estava amassado. Queridos, Jesus, ele não deixou aquele pano amassado. O que eu quero dizer para você nessa tarde, queridos, é que o Senhor Jesus estava mandando dizer: ei, eu fui resolver alguns problemas com a morte e com o inferno, lá nas regiões celestiais, mas eu ainda não terminei a minha ceia com a igreja, eu não terminei o meu diálogo com aqueles meus íntimos, eu ainda irei retornar para terminar essa ceia aqui nessa terra. Ele está dizendo: até que eu venha, até que eu retorne, a ceia continua, até que eu venha falar com os meus íntimos, a ceia vai continuar, as guerras vão prosperar, eu ainda darei vitória àqueles que eu levantar. Jesus está dizendo: ei, eu ainda estou ceando com a minha igreja, a intimidade não acabou, o meu espírito vai descer, mas a minha intimidade, ela só cessa no final dos tempos, quando eu voltar e buscar a minha igreja. Aí sim eu vou levar o meu espírito, aí sim estará cumprida as minhas promessas, queridos. Há uma promessa na sua vida. O Senhor Jesus há uma promessa, porque quando Deus ele fez o homem do pó da terra. Mas existia uma coisa que na terra não havia, e essa o nosso Deus teve que dar. Ele teve que soprar sobre as suas narinas um fôlego de vida. E o mesmo Espírito, queridos, que deu vida a Adão, a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi, a Elias, a Eliseu, a tantos outros, ao profeta João, queridos, é o mesmo Espírito que habita sobre a sua vida. É o mesmo chamado, é a mesma intimidade, é a mesma busca. Então você deve estar se perguntando: e por que uns fazem mais e outros fazem menos, queridos? É o processo de intimidade. Muitos buscam muito e outros buscam médio e outros buscam pouco. Queridos, mas se você começar a mergulhar nas profundidades do que o Senhor Jesus quer para a sua vida, queridos, todas as noites Ele vai descer em sonhos e te revelar a vontade que Ele tem para a sua vida. Ele vai começar a falar com você no meio do dia, no meio do trabalho, vai começar a falar com você no meio do culto. Queridos, nós não estamos falando de um Deus que operava só no passado. O mesmo Deus que curava, que libertava, que salvava vidas nos primórdios, é o mesmo Espírito que ainda habita, aquele Espírito do livro dos Gênesis. Ele ainda paira sobre essa terra, ele ainda liberta cativos, ele ainda salva vidas nos presídios, ele ainda salva vidas, queridos, em todos os lugares. Queridos, eu quero que você some com nós nessa oração e diga conosco nessa noite, nessa tarde, perdão, queridos. Amém, Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, vai de encontro nessa tarde, Senhor. vai de encontro nessa tarde, Senhor. Em cada cadeia, Em cada cadeia, em cada presídio, em cada presídio, em cada biqueira, em cada biqueira. e traga vidas novamente para a tua Traga presença. vidas novamente para a tua E presença. traga vida novamente, Senhor, para a tua presença. Traga vida novamente, Senhor, para a presença. Para a glória do teu nome, Senhor Para a Jesus. glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Se você crê nessa palavra, o Senhor Jesus libertará vidas. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser que esse familiar, esse amigo, ele esteja preso, ele esteja enfermo, ou ele não esteja preso e não esteja enfermo,
né? Ele pode estar numa prisão espiritual, onde ele não sai do lugar, onde nada prospera na sua vida. Eu quero dizer para vocês nessa tarde, queridos, que o Senhor Jesus, ele pode ir através da sua palavra, bater na porta do coração desse familiar e querer buscar uma intimidade com ele. Aleluia! Né? Queridos, se você for analisar num contexto histórico, o Senhor Jesus, ele não separou homens doutos, homens cultos para o Evangelho. Ele separou pessoas que ninguém davam nada. Ele separou pessoas, né? Ele chama um homem que pescou uma noite toda, né? E não pescou nada. Ele chamou um homem que vivia, né? Roubando a nação de Israel através dos impostos. Ele chama um homem que era um perseguidor do Evangelho, né? Queridos, o que faz a igreja dar certo, o que faz o Evangelho propagar, não é a igreja, não é o pastor, não é os presbíteros. Isso, o que faz a obra do Senhor alavancar vidas da perdição dos pecados é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É isso que faz, queridos. E é através da igreja que Deus fala, é através da palavra do Senhor que Deus usa a igreja para resgatar vidas. Queridos, se você tem um projeto missionário, se você tem um projeto de pregar para o seu vizinho, de pregar para o seu colega no trabalho, não cesse de falar, não cesse de buscar uma intimidade. Queridos, se o seu amigo não está tendo de comer, então parta com ele o que você tem e faça com que ele te olhe com um olhar diferente. Queridos, nós nascemos com um estigma de sermos homens e mulheres de Deus. Não faça que nem Sansão, queridos. Não faça. Sansão nasceu sob o estigma de ser um homem de Deus, um grande guerreiro, um libertador. Queridos, o mais engraçado é que nos últimos dias a Bíblia diz lá no livro dos Juízes que Sansão ele foi posto, né, para fazer o trabalho de um burro porque ele era forte, né? E o que é mais engraçado, quiser que Deus ele honra o coração do homem. Né? A queda de Sansão, muitos dizem que foi por Dalila, mas na verdade Sansão ele começa muito antes, né? Quando ele toca no mel do leão morto, e a Bíblia diz que nenhum nazireu toca em coisa morta. Né? Mas o que é mais engraçado, queridos, é que Sansão ele está, né, nos seus dias cego, né, moendo barro no moinho, né? Porque dizia que ele era forte. Mas todos os dias, queridos, no final do dia, os filisteus davam mulheres para que Sansão deitasse com elas, e elas tivessem então, né, muitos filhos de Sansão, e os filisteus acreditavam nascer ali um exército de homens super fortes, porque eles acreditavam que a força de Sansão estava na sua semente. Mas o que é mais engraçado, queridos, é que se você analisar no livro dos Juízes, no capítulo 16, a Bíblia diz que Sansão ele está cego, mas de repente numa flechada de entendimento, ele começa a enxergar muito mais do que quando ele vê, ele começa a olhar com seus olhos espirituais, né? E o mais engraçado, queridos, é que Sansão ele começa novamente a buscar uma intimidade com Deus. Ele começa a falar ali, a Bíblia diz que ele fala, mas ele não falou uma vez só, porque foram muitos dias moendo e conversando. E o que é mais engraçado, queridos, é que no capítulo 16 do livro dos Juízes, a Bíblia diz assim, ó: e o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Queridos, o engraçado é que não era o cabelo, a força não estava no seu cabelo, a força estava no espírito que havia em Sansão. E eu falo isso com você, queridos, com base na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Sansão é capturado, antes que ele fosse pego, né, no capítulo 13 a Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Querido, se você não tem feito coisas como você fazia antigamente, se você não tem falado da mesma forma, se você não tem andado da mesma maneira, é porque de repente você não percebeu ainda, mas talvez o Espírito do Senhor ele tenha se afastado de você. E se talvez você tenha se achado um cego, tem feito uma força desnecessária, queridos, comece a buscar novamente nessa tarde a face do Senhor, queridos, porque quando você menos perceber, a Bíblia vai dizer: ei, e o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer. Então Sansão voltou a fazer o seu propósito que ele nasceu para fazer. Queridos, eu quero dizer para você que o mesmo Espírito que havia sobre a vida de Sansão, ele vai se apoderar da sua vida. Amém, Jesus. Em virtude, em forças. Queridos, eu quero cumprimentar, eu quero saudar a sua vida.
eu quero lançar sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre os seus filhos, uma palavra de força, uma palavra de vitória, de ânimo, né? Aonde não há ainda formosura, vai haver edificações. Ainda não há projetos, vai haver edificações. Aonde não há sonhos, você vai voltar a sonhar, vai voltar a profetizar. Aonde não há desejo algum, você vai voltar a ter visões, você vai voltar a ter uma visão de águia. Você vai começar a enxergar muito mais do que você tem enxergado, muito mais do que você tem visto. Queridos, quando vir os raios, as tempestades, você não vai se curvar diante dos problemas, você vai abrir o peito e vai pular diante do teu problema. Queridos, eu quero encerrar com você sobre uma passagem que a Bíblia diz que a nação da Filistia, ela cerca Israel, só que o exército de Israel, ele vira as costas para correr, mas a Bíblia relata de um homem chamado Samar, e esse homem então ele tem uma coragem sobrenatural. Ele diz: ei, eu vou partir para dentro da guerra, eu vou nessa tarde, nesse dia, eu quero pelo menos matar um filisteu antes de sair correndo. Mas a Bíblia diz que Samar, quando ele pula no meio do exército da Filistia, né, a força dele foi tão sobrenatural que a espada grudou nas suas mãos, e ele não estava diante de 10 ou 20 homens, mas ele estava diante de uma centena. E a Bíblia diz que somente Samar, nesse dia, ele matou mais de uma centena dos seus inimigos, mas os seus inimigos não conseguiram o tocar, porque a glória de Deus, ela desceu sobre aquele homem, queridos. Quando você vê o problema e você parte para cima do problema, o problema se torna minoria. E nós não falamos isso com palavras de edificação apenas. Nós não falamos isso como palestra motivacional. Nós falamos com base bíblica, né? Nós falamos com aquilo que o Senhor Jesus ele tem nos deixado como mandamento. Quando nós não olhamos para o problema, nós olhamos para o Senhor Jesus. Há então um processo de intimidade, de ceia, de busca, né? Queridos, vai me faltar tempo ainda para falar de muitos outros homens. Essa é uma outra mensagem, né, que o nosso amado irmão ainda irá, né, lançar sobre as suas vidas. Mas eu quero que você fique com essa palavra sobre o livro do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei, e ele ceará comigo. Né? Nas tradições mais populares dizem: então eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Queria dizer a mesma coisa. Amém. Jesus ele ainda busca processos de intimidade, né? Quando ele fala com a mulher samaritana, quando eu citei antes, ele fala: ei, Deus ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e o adoram em verdade. Queridos, Jesus ele quer saber da verdade do seu coração. Quando ele fala: estou à porta e bato, ele está dizendo: ei, eu quero entrar. Mas eu não consigo se não houver uma ação, se não houver um processo de abertura, de espaço, se não houver um processo de busca, se não houver um processo de liberdade. Jesus ele busca a nossa liberdade, queridos. E é através dessa liberdade que o Espírito Santo ele age nas nossas vidas. Eu despeço de todos vocês com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, aleluia, presbítero? Benção pura. Uma mensagem de fé abençoada aqui do presbítero Wesley. Hoje na minha casa, nós estamos aqui. Nós estávamos fazendo um serviço de pedreiro ali no fundo, nós fazendo um mutirão. E ele falou: presbítero, ó, eu tenho tantas vezes você vem na minha casa, e então hoje é a oportunidade. Dá aí uma mensagem de fé para os nossos amigos, para os nossos irmãos, uma mensagem de edificação. E eu louvo a Deus porque dessa vez ele aceitou o convite e você pode tomar posse dessa bênção. A palavra de Deus é o pão vivo, né? O pão sem fermento, o pão que desceu do céu, né? Para poder sustentar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? É um homem de Deus, tem um testemunho de um homem de Deus, e nós estamos aqui para te servir, amém? Glorificado seja o Senhor na sua vida, viu, presbítero? Deus abençoe,
muito obrigado mesmo pela mensagem forte, mensagem edificante, mensagem acalorada, com esse calor que tá fazendo aí de fora. Agora nós temos um calor de dentro para fora para equilibrar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí controla, né? Maravilha. Benção pura, eu gostaria de saudar aqui os amigos que estão conosco ao vivo. A Silva Carmo diz, glória, aleluia, paz, Silva Carmo. Glória a Deus. O Baltazar Ribeiro, Balta. O Baltazar, né? Baltazar da Cruz, Baltazar da Minax, glória a Deus, aleluia. Jesus abençoe. O Beto Lima, Jesus abençoe. O Josué da Conceição, Jesus abençoe. A Silva do Carlos sempre ligado, sempre dando glória a Deus, maravilha. O Carlos Alberto também, ligado. A Bianca Nascimento é minha cunhada, né? Maravilha. Jesus abençoe, um abraço aí pro meu irmão Flávio, pra minha sobrinha, viu, a Sofia. Jesus abençoe vocês. A Luzia Santos, a Betiene Martins, que está aqui, a minha esposa, e a diaconisa Daiane, que é a esposa do presbítero, estão aqui conosco e também ligados ao vivo. Que Jesus abençoe a todos. Aqui o Wagner chegando agora, dando glória. Wagner Odegas, muito boa tarde, Jesus abençoe, viu? O Marcos Flávio, nós fomos criados lá no Bom Jesus, ali na região do Cian Lemos. O Marcão trabalhou com meu tio muitos anos. Jesus abençoe, Marcão. Maravilha, viu? Glória a Deus, agradeço a todos, viu? Pela companhia, por vocês estar ligados. E mesmo que os nomes não apareceram, viu? Jesus abençoe, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Nós somos servos de Deus e aonde a gente vai, a gente dá o testemunho. Seja em casa, seja no trabalho, seja no Facebook, aonde estiver, a gente crê e testifica que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele transforma a vida. Deus, amém? Ele transformou as nossas vidas, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou num lugar muito melhor. E por gratidão, né, o Senhor hoje nos prepara cada dia e por isso a gente vem te trazer essas mensagens de fé para você aí ter suprimento, para você ter ferramenta para superar as adversidades do dia a dia. É como eu digo, com Jesus você vence sempre, viu? Como o presbítero Wesley pregou, o Senhor vem e a porta e bate, né? Então cabe a nós apenas levantar, né, da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto, ir lá e abrir a porta, e pode ter certeza, quando Jesus entra, ele entra para resolver. Aí não tem problema, não tem, aleluia, não tem feitiço, glória não a Deus, inferno que fica de louvado seja o teu nome, Rei Jesus dos Cristo reis, de do Nazaré. Senhor dos senhores, amém? Jesus chega e chega para resolver, com ele não tem poder. Hoje, com Jesus, ou você vence, ou você vence. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Glória viu o Marcão saudando com a paz do Senhor, o Wagner Odegas. Amém. Amém. Meus queridos, Jesus abençoe. Nós voltaremos numa outra ocasião, numa outra oportunidade. Mas por enquanto fica aí a mensagem de fé. Viu? Busca o Senhor, clama ao Senhor e você pode ter certeza. Aleluia. No mais, tudo Ele fará. Tá? Nós estamos pregando a bandeira do Evangelho da Paz, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Mas se você quiser a nossa ajuda, se quiser visitar a igreja da qual a gente faz parte, eu sou membro da Igreja de Milagres, pela Palavra de Deus, fica na Avenida Washington Barcelo, número 620. Glória a Deus, ao aleluia. lado da pizzaria do 18, de frente à sorveteria, tá? Lá tem reuniões às terças, sextas, domingo, 3 horas da tarde e 7h30 da noite. Se você quiser a nossa ajuda, vai lá. E assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também, viu? Procura lá a liderança, pastor, diaconisa, obreiro, pastora. Você pode ter certeza que você vai ser grandemente abençoado por Deus. E o presbítero está congregando aonde? Na comunidade Deus Forte da Paz, queridos. Onde que fica? Fica no bairro Pedra Azul, na rua Teresa Teodoro da Silva. Aí, ó, maravilha. Então, bênção pura, querido. Maravilha. O Senhor tem usado homens e mulheres de Deus pela cidade de Araxá e por todo o país, tá? Não importa o ministério, desde que prega verdadeiramente a palavra de Deus e tem um compromisso com o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, então é benção pura, amém? Se você quiser a nossa ajuda, tá aqui o endereço. Agora, se não der para ir lá, vai na igreja mais próxima da sua casa e seja abençoado, receba o maná que desce do céu e que dá o sustento. Viu? Fiquem todos na graça, na paz do Senhor Jesus, da parte de Deus o Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem de fé
em nome de Jesus. Assim, Amém. se Deus permitir. Amém. Amém. Maravilha, glória a Deus. Vamos saudar Glória o a pessoal Deus. da paz? Aleluia. A paz. Glória a Deus por Aleluia. cada vida, em nome de A Jesus. paz, maravilha, bênção pura. Ó. Ei, Jesus. Graças a Deus. Pai, que todo mundo.